Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. Decoreba, esse é o método de ensino. Que bom estarmos juntos outra vez. O nosso tema da aula de hoje é extremamente interessante. Você já persegue este tema há bastante tempo, estando na escola, conhecendo a escola e vivendo com a escola, você sabe de tantos trabalhos que ela possui. E aí, o que vocês acharam da poesia? Concordam? A escola é só uma decoreba? A gente vai para a escola para aprender as disciplinas isoladamente, decorá-las, memorizá-las? Será que mais tarde a gente vai saber de tudo que nós aprendemos nela? Será que a gente só vai para a escola para comer a merenda, para a hora do recreio? Não, não. Acredito que a minha escola, a sua escola, é bem diferente da escola que foi retratada nessa poesia. Hoje, nós vamos descobrir, vamos tentar analisar e refletir sobre o papel da orientação educacional no desenvolvimento institucional da escola. E nós vamos começar perguntando o que é uma escola? Para que existe uma escola? Eu queria pensar junto com você, a escola de hoje, do ano que a gente está, é igual à escola do início do século passado? Era a mesma forma? Era o mesmo material escolar? Era o mesmo uniforme? Os alunos usavam o mesmo uniforme que hoje? Que escola era essa? Sabe, chegou até uns anos atrás, no século passado, um autor que ele chegou a dizer que a sociedade não tinha que ter escola. Será que é verdade? Será que Listo estava certo, uma sociedade sem escola? Eu vou contar uma coisa para vocês. Será que daqui a uns anos, neste mundo virtual, a escola também será virtual? Vamos ver um pouco dessa nossa escola na realidade atual. O desenvolvimento institucional da escola. O que a gente pode colocar numa escola? Todo mundo sabe, a escola tem as disciplinas, a escola tem um currículo, a escola tem um projeto pedagógico a desenvolver. A escola, evidentemente, tem os seus protagonistas, tem os professores, tem os alunos, tem os especialistas. A escola tem a física do espaço, as salas de aula, o recreio, as aulas dos esportes, a cantina. Não é? Como é que se administra isso? Qual é a gestão disso? E qual é a importância disto no caso da orientação educacional? É muita. Sabe por quê? Ali é um espaço não só para aprender o saber, mas para conviver, viver com. E nesse momento que eu vivo com o professor, vivo com o meu colega, eu estabeleço relações, eu desenvolvo mecanismos que fazem com que o meu trabalho na escola, a minha ação e minha atuação, não é só o processo ensino-aprendizagem, são processos de relações interpessoais, são conquistas, são desafios, são complexidades que se põem nesse contexto. Então, nós vamos começar a pensar nessa escola, na sua realidade. O que se aprende, nós já vimos. Disciplinas, relações, valores. Aliás, os valores não se aprendem, eles convivem. Os valores não existem em si, eles valem, não é? Então, a gente vive esses valores da solidariedade, da troca, da aprendizagem, do conhecimento. E que mais a escola tem, além dessa questão de valores? O que eu trabalho basicamente na escola em termos da orientação educacional? É na escola que duas grandes categorias devem ser vivenciadas. Uma é a questão da autonomia. A escola tem que ajudar esta criança, este aluno, este jovem a conquistar a sua autonomia. Como isso? Se ensina a ser autônomo? E outro conceito extremamente importante e significativo é o da liberdade.
Aliás, esse conceito da liberdade é um dos conceitos que prevalece no dia a dia da escola e cabe ao orientador educacional analisar e refletir junto com o aluno essa conceitualização, essa regularização que a vida nos proporciona na escola, um exercício de. Eu diria que na escola nós temos 3 estágios que são extremamente significativos. Para que eu vou para a escola? Eu vou para aprender. Aprender o quê? Aprender a ler, escrever, aprender uma língua, aprender uma música, aprender um instrumento. Enfim, o que eu vou para uma escola? Então, há 3 estágios suficientemente autônomos, mas entrelaçados. Um é saber. Eu vou para a escola para aprender o saber. O saber é importante. Um outro estágio é o saber fazer. O que eu faço com o que eu sei? De que maneira eu ajo? Mas tem um terceiro que é ainda mais significativo, é o saber ser. O que eu faço com o que eu sei, com o que eu faço com o que eu sei, para eu ser quem eu sou. Há possibilidade de eu me modificar? Que conquistas eu devo fazer no conhecimento, nos sentimentos, para eu saber ser? Este é o grande papel da escola. Um papel que não se limita a ensinar apenas, mas ensina também na vivência do dia a dia a saber ser, a conviver, como eu disse, a trocar, a saber ganhar e saber perder. Sabe, a escola é um espaço onde algumas realizações são feitas através do conflito, através das conquistas, através das buscas. E eu não posso fazer isso só depositando no aluno que ele é o responsável ou ele é o culpado. Uma série de razões, uma série de organizações estão dentro desse bojo. Nós já vamos ver já isso. Mas eu queria chamar a atenção para qual o papel principal da orientação educacional nessa questão da escola. Qual é a presença dela? O que ela ajuda? Ela ajuda 3 momentos também importantes. Ela ajuda nas dúvidas. Ela ajuda a analisar, a refletir, a ter uma consciência mais participativa das dúvidas que nós temos no dia a dia. Sejam até dúvidas existenciais, não é? Como é que eu compartilho com alguém através de uma mediação, de uma articulação, de uma colaboração? O orientador educacional ajuda esse papel que a escola promove de facilitar a resolver as suas dúvidas. Outro muito importante papel da escola, que a orientação educacional tem uma atitude extremamente significativa, é a questão da escolha. Que escolha é essa, Miriam? Suponhamos que eu esteja na dúvida se eu vou fazer engenharia ou se eu vou ser técnico de processamento de dados. Como eu faço a minha escolha? Quais são os fatores que interferem nessa escolha? A partir de que momento? E não estou falando só de uma escolha de alunos, eu posso também falar de uma escolha de metodologia. Quais são as metodologias que a escola oferece para aquele aluno ou para seus alunos? Aquela metodologia está de acordo com a realidade? Às vezes o aluno não vai bem na escola, ou ele fracassa, ou ele repete ano, e há uma tendência maior de achar que o aluno é o responsável. Não. Às vezes é a escolha do método. O método não é adequado para aquele aluno. Ele não teve no ano anterior, suponhamos, uma formação que permitisse dar continuidade naquele. Então nós estamos fazendo uma escolha que não é a melhor. Então esse momento da escolha é extremamente significativo e importante no papel da orientação educacional. E o terceiro, que eu acho que a orientação tem um papel extremamente significativo a desempenhar, é a possibilidade que ela tem de, analisando com cada um dos jovens, dos alunos da escola,
promover o autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a outros valores, a eu saber das minhas possibilidades e também das estratégias para superá-las. Não é que saber que eu sou assim e não tenho chances de melhorar, não, pelo contrário. O autoconhecimento nos facilita a promover a autoestima, a autorrealização. Tem um psicólogo chamado Maslow que faz uma hierarquia dos valores e ele coloca como o valor mais importante que deve ser atendido é a questão da autorrealização. E uma pessoa só está autorrealizada na medida em que ela, se conhecendo, ela tem possibilidade de ajudar o seu próprio crescimento e desenvolvimento. E esse papel a orientação ajuda sobremaneira, articulando, mediando, fazendo quase que eu diria uma trança, uma rede dos conhecimentos, dos saberes para ajudar de fato de direito a esse indivíduo, a esse aluno a saber ser. Nesse momento, nós vamos entrar na diferença e semelhança entre ética e moral. Como eu disse para vocês, na escola permeiam-se vários momentos. Nesses momentos, permeiam-se os valores. Esses valores estão relacionados à questão da ética e da moral. Qual é a diferença e a semelhança entre eles? Mais ou menos eles estão afins, mas eles têm objetivos diferentes, no sentido mais amplo. A ética lida com a questão dos princípios, dos valores que eu quero atingir. E a moral lida com as normas, com os costumes, com as regras. Essa moral nos é dada pela cultura vigente. Olha, a moral de hoje, será que é a mesma de anos, de séculos atrás? Vocês já viram, por exemplo, umas fotografias de pessoas que iam às praias há anos atrás, em regiões que tinham essa possibilidade? Como é que elas se vestiam e como é que se veste hoje? Onde é que está a moral? A moral está ligada aos costumes, às regras, às normas. E tudo isso nos faz uma diferença entre a questão ética, que são os princípios com os quais eu estabeleço determinadas vinculações, e o desenvolvimento desses princípios se dá através das normas impostas pela moral. Vamos ouvir agora Vasques falando sobre a questão da moralidade. A moral designaria o conjunto dos princípios, normas e imperativos ou ideias morais de uma época ou de uma sociedade determinadas, ao passo que a moralidade se refere ao conjunto de relações efetivas ou atos concretos que adquirem um significado moral com respeito à moral vigente. A moral estaria no plano ideal e a moralidade no plano real. O que será que o autor quis dizer com isso? Será que existe uma moral ideal? Eu vou deixar vocês pensando. Existe uma moral única? A moral vigente é a mesma aqui, em outro país sul-americano, num país da Europa, é a mesma? O valor é universal? O valor que essa moral nos impõe é universal? Existe o bem absoluto? Veja quantas questões estão implícitas nesta questão da ética ou na própria questão da moral. Tem um autor chamado professor Newton Sucupira, um filósofo, que diz que a educação ela tem um conceito teleológico e imprime nela uma própria questão da ética. A educação é um valor, lógico. Quando eu sugiro, quando eu desenvolvo um determinado projeto, é porque alguns princípios estão explícitos naquele, ou implícito naquele projeto. Eu quero alcançar. Repara, se uma escola propõe um currículo que seja para desenvolver o ensino de duas línguas, ou uma escola que tem uma metodologia voltada para o aprendizado da área da informática, é porque há determinados valores implícitos nele
nesse projeto para que sejam desenvolvidos na escola. Então essa questão da ética e da moral, ela não está apenas subjacente ao que o aluno fala, ao que o aluno pensa, ao que o aluno diz, mas também ela resgata a questão dos princípios inerentes na ética que aquela escola quer atingir. Então, o desenvolvimento institucional de uma escola não se dá apenas no todo dia, a mesma aula, no sentido dos alunos irem na hora do recreio, depois tem a hora da merenda, depois tem a hora da educação física. Não, esse todo dia é sempre diferente a cada dia, porque questões da ética e da moral estão enviesando o sistema de forma as mais variadas possíveis. Às vezes, um programa que houve na televisão, um anúncio que deu no jornal, traz para dentro da escola discussão que não necessariamente são de valores da escola, mas são de valores na sociedade ou da sociedade que implicam, que traduzem inquietações dentro da escola. Então, por tudo isso, a orientação tem um papel muito grande a desempenhar nesse desenvolvimento de questões éticas e morais, de questões valorativas, de pensar esse valor não no sentido de um valor absoluto, mas como pode ser desenvolvido. Teve um filósofo na Idade Antiga, Sócrates, que dizia que a virtude não pode ser ensinada. A virtude tem que ser vivida. Então eu deixo no ar para vocês essa pergunta. E os valores, como são trabalhados? Aonde a gente ensina, entre aspas, a solidariedade, a fraternidade, a justiça, o respeito ao outro? Como são vivenciados na escola, na família, a solidariedade, a fraternidade? Como se trabalha a questão da relação com o outro, não como mendicância, assistencialismo, não como dó, mas como respeito. Aonde eu posso trabalhar os valores da cidadania? Onde cresce esse conjunto de valores que não são apenas aqueles perpetuados nos códigos civis e políticos? Toda esta gama de valores, de princípio, de normas, eles estão dentro da escola, fazem parte do seu cotidiano, mas acima de tudo, eles precisam de alguém que faça a articulação, que faça a reflexão e a análise para que nós possamos, desse desenvolvimento institucional da escola, ter de fato e de direito uma escola que progrida, não porque ela aprovou tantos no vestibular, não porque todos os seus alunos passaram de ano, não, mas porque ela formou cidadãos críticos e conscientes. Nessa nossa aula, um dado também muito importante é a questão da cultura. O papel da orientação em face de nossa realidade cultural será, em primeiro lugar, resgatar a cultura de nosso país, através do espaço onde a orientação ocorre, com todas as suas diferenças, características, costumes, regras e valores. E, em segundo lugar, criar condições favoráveis ao surgimento e desenvolvimento de ações relacionadas a nosso momento cultural. Vamos pensar no Brasil grande. Você que está numa região bastante diferenciada, não é uma região urbana. Você que trabalha numa escola de uma zona ribeirinha. Você que trabalha numa escola rural, que para chegar até essa escola eu caminho às vezes mais de uma hora. Então eu tenho realidades distintas. Como é que é isso? Como é que se dá essa escola? Qual é a cultura que é produzida para essa escola, com essa escola? Este também é um ponto importante para ser pensado no desenvolvimento institucional da escola. Não basta eu ter um currículo maravilhoso, ter um projeto, se eu não pensar na escola do ponto de vista da cultura, da contextualização, aonde ela está inserida, qual é a realidade. Essa escola tem recurso para todos os alunos? E que vão pensar, eu quero oferecer para os meus alunos um desenvolvimento na área da informática. Eu tenho computador para dar para todos esses alunos? Então, a cultura da escola,
a cultura vigente faz parte com a cultura da região, com a cultura da localização, com o espaço. E não vamos pensar que se eu tenho aquela realidade, eu não posso mudá-la, muito pelo contrário. Eu estou convencida cada vez mais que a educação interfere de modo mais satisfatório mudanças extremamente significativas. Então nós estamos vendo as questões ligadas à cultura. E nós sabemos que nós temos dois grandes blocos na cultura. Nós temos aquela cultura erudita, que é formada através de determinadas normas, valores, princípios, mas temos também a cultura popular. O Brasil é muito rico na cultura popular. Diferentes regiões, você aí na sua região, naturalmente tem uma festa, tem um folclore que é específico da sua área. Seja a festa dos reis, do dia dos reis, seja o Bumba Meu Boi, seja no sul, nós temos tradições, uma cultura. Como é que é perpetuada essa cultura? Qual o papel da escola na realização de eventos, por exemplo, que deixam esse legado da cultura popular tão importante a desenvolver valores na formação do indivíduo? Outra questão muito ligada a esta questão da cultura na nossa realidade e que pode e deve ser trabalhado pelo orientador educacional, diz respeito às questões do poder. Como é que se desenvolve a questão do poder? Tem um autor chamado Michel Foucault que trabalha essas relações do poder e que a cultura nos põe a pensar sobre como se adquire este poder. Adquire em termos de valores econômicos, valores do conhecimento, valores das relações que se estabelecem. O que a cultura nos mostra, o que desenvolve? Eu posso e devo trabalhar isso na orientação educacional, na formação, não de você ter um poder, mas de saber como ele é construído, constituído e de que forma essas relações se dão de uma maneira muito significativa. A cultura é muito importante. Eu vou pedir empréstimo a umas palavras de Edgar Morin, que vão nos fazer pensar um pouco mais sobre esse papel da cultura. Vamos a ele. A cultura é constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos que transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade e mantém a complexidade psicológica. Viram que definição complexa no sentido da sua amplitude? Nela estão colocados valores, estão colocadas ideias, estão colocados mitos. Quem forma esses mitos? A partir de que momento numa cultura? É quem detém o poder? Repara, esses saberes fazeres, o que eu quero chamar a atenção é como estão implicados numa cultura vigente, seja ela erudita, seja ela popular, essa gama extremamente significativa de ideias, de valores, de saberes, de relações que transmitem, que transitam nessa cultura, não como uma forma de conhecimento fixo. Ele vai mudando, ele vai alternando de acordo com determinado tempo, de acordo com determinado espaço. Aliás, são duas categorias muito significativas na cultura e que também fazem parte da reflexão e análise da escola. É a questão do espaço e a questão do tempo. A cultura me ajuda a pensar aonde fisicamente essa escola está inserida. E não é só o espaço geográfico, é o espaço das relações, é o espaço da comunidade com a escola, é o espaço dos recursos que essa escola provém. Então, esse espaço dá uma determinada característica. Por que a escola A é diferente da escola B? Porque está situada numa região melhor, porque atende uma clientela X e a outra não? Todos esses dados fazem parte desse espaço físico, geográfico, a questão das relações, enfim, valorativa e o tempo.
O tempo também é outro dado importante. Há pouco já me referi, em termos de cultura, mostrando a questão histórica, que esse tempo nos leva a momentos diferenciados. Por certo, uma escola do início do século passado não é a escola de hoje. Se você procurar em retratos antigos, você vai ver até que a questão do próprio material escolar era diferente. Geralmente eram cadeiras fixas, presas ao chão. E uma série de coisas diferentes, de idades diferentes. Vamos analisar agora, eu sugiro, através de um pequeno esquema, para que nós possamos observar o trabalho que é desenvolvido na escola, que eu estou chamando a atenção, que vai além de ensinar determinadas matérias, além de você, entre aspas, cobrar do aluno determinados saberes, avaliações, ela envolve uma série de outros fatores. Vamos a eles. Quando eu trabalho com os alunos, na minha sala de aula, eu vou trabalhar a questão da individualidade, eu vou trabalhar a questão da autonomia desses alunos, eu vou trabalhar a responsabilidade que eles devem ter, os saberes, os valores, os fazeres. Esses são alguns dados que eu listei referente a um aluno. Uma turma geralmente tem 35, 40 alunos. Repara que eu tenho que ter uma atenção voltada para cada um desses dados que foram especificados nessa turma que formada de alunos. Vamos para o outro dado. Turma. A organização, as relações, os grupos, o clima, os horários, os projetos. O que eu estou pensando quando eu falo em turma? Como são formadas essas turmas? Como se constituem essas turmas? No início do ano, a turma A, a turma B. Quais são os alunos que vão fazer parte dessa turma, no caso de eu ter mais de uma turma para a mesma série? Como são feitos? A quem eu dou essa turma? Que professor eu dou esta turma? Eu dou aquele professor que prefere o turno da manhã, o turno da tarde. Como é que é organizado? Como é que é o clima daquela turma? É um clima tenso, é um clima alegre, é um clima ameno? O material escolar é acessível? Enfim, a série. Como é que são as relações? Os grupos, como é que são formados os grupinhos dentro da sala de aula? O professor separa esses grupinhos, um senta aqui, o outro senta no fundo da sala? Eu tenho atenção para aqueles alunos, já que eu falei no fundo da sala, que têm dificuldade, se eles estão realmente vendo lá atrás. Eu trabalho com essas questões. Outra questão também muito interessante na questão das turmas são os horários. Como é que eu faço a elaboração desse horário? Repara que também a cada um desses dados, eu só escolhi um da escola, turma, podia escolher o horário da merenda, podia escolher a biblioteca, podia escolher a questão dos esportes, uma série de outros dados que estão inseridos na questão da escola. O que eu quero chamar a atenção é para a complexidade, que a gente não pensa nesse retrato da escola, né? Aliás, eu vou fazer um jogo de palavras. Eu quero nos convidar para uma radiografia da escola, eu quero ir mais além. Então, eu estou falando de uma turma, são várias turmas, são várias séries, são vários professores. Como é que faz isso? Como é que faz esse jogo dessa atenção? Vamos a outro dado. Escola, valores, a gestão, a política, o currículo, o projeto político-pedagógico. Já vimos alguma coisa, já falamos. Então, essa organização escola, ela tem que atender, ela tem uma gestão. Mesmo se você tem uma escola pública, a escola pública A não é igual à escola pública B, as particulares. O que diferencia uma escola da outra? Como é que é desenvolvida a questão da gestão? Essa questão hoje tem trabalhos a serem aprimorados, né? Quais são os valores que são impressos? Qual é o regimento da escola, o regulamento da escola? O que a escola, entre aspas, não abre mão?
Eu também estou falando de uma escola específica, mas o espaço, a cultura, tem várias escolas, sejam públicas, sejam particulares, seja escola para determinada modalidade de ensino. Eu aqui não falei em nenhum momento, mas aqui me retorno à questão da inclusão social. A escola aceita, trabalha a inclusão social. Os alunos que têm necessidades especiais são atendidos na sua escola? Qual o projeto que essa escola desenvolve para esses alunos? Eles são trabalhados de maneira harmônica ou não, uma turma só para eles? Quantos dados estão nessa escola? O que eu queria, quase que com holofotes, é mostrar que a intensidade institucional, ela se converge para dentro da escola, mas e principalmente ela tem que extrapolar os muros da escola. Uma escola não pode ter uma cúpula de vidro em que eu feche e ela fique numa redoma, fora da comunidade. Esse não é o papel da escola. A escola tem que fazer essas interseções, essas interrelações para dentro e para fora. E finalmente essa escola está numa sociedade. A sociedade tem uma história, tem uma política, tem uma economia, tem uma cultura, tem uma educação. Nós já vimos que no caso, por exemplo, da questão da educação, que é uma das instituições da sociedade, ela tem leis. Ao longo da nossa trajetória histórica, nós tivemos diferentes leis das diretrizes e bases do currículo da educação nacional. A lei vigente, ela veio em 93, 94, de 1996. A história da sociedade brasileira é vista por diferentes constituições que a formaram. Nós temos uma Constituição de 1988. O que essa Constituição fala em relação à educação? Essa sociedade provê os recursos? Qual é a política de educação que nós temos? Será que nós temos política de educação para todos os níveis? Ou nós temos muito mais uma política na educação do que a política da educação? Essa sociedade, qual é a cultura? O que ela pretende em termos de educação? Seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, agora do ensino superior. Nós estamos com uma série de mudanças nas questões do ensino superior, no que tange as cotas da universidade. No questão do ensino médio, nós temos as avaliações, né? Temos o SAEB, temos o Enem. Então, esta sociedade nos dá, eu diria, eu vou usar uma imagem, um caleidoscópio. O caleidoscópio você não vai girando e vai tendo as modificações. Então, essa sociedade hoje, no ano que nós estamos, não é a sociedade de 10, 15 anos passados. Não é uma sociedade em que a cultura, no início do século passado, em que a mulher, por exemplo, não tinha nenhum direito de votar. Então, cada dado desse que hoje são assimilados e são interpretados quase que de uma maneira consciente, uma vez que eles já estão introduzidos no nosso dia a dia, a gente tem que pensar a partir do momento que a gente tem. Por isso que esse estudo da sociedade é importante. Se você que está me ouvindo, me vendo, trabalha numa escola onde a situação do seu município é mais carente, onde que os recursos têm mais dificuldade, por certo, vai ter uma visão diferenciada do que uma outra escola, numa zona urbana com mais recursos. Mas eu não posso dizer que a escola A é melhor do que a escola B, porque a sociedade daqui é melhor. Não, eu tenho que interpretá-la à luz desses dados que eu listei aqui e outros que poderia, da economia, dos recursos, da política, da questão mesmo antropológica, né? Hoje da questão das minorias, enfim. O que eu quero chamar muita atenção para fechar a nossa aula é que o desenvolvimento institucional da escola não é apenas o desenvolvimento das leis vigentes, o cumprimento das normas oriundas da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual, do Ministério da Educação, em termos de escolas oficiais, ou dos regimentos e ou regulamentos, no caso das escolas particulares. Não.
uma série de fatores, de questões se interpõem, se entrelaçam no dia a dia, fazendo com que o instituído e o instituinte se juntam de tal maneira que eles precisam ir além de uma concepção que a escola é apenas para ensinar a ler, escrever e contar, como diria Darcy Ribeiro. A escola é, acima de tudo, para formar cidadãos, para construir sujeitos, atores da sua história, responsáveis pela história do seu povo, do seu país, evidentemente, além de responsável também pela sua história. Só com um detalhe, eu gosto de chamar a atenção que não é que ele vai ser o responsável e nada depende dos outros para ele. Não, é uma ajuda mútua, é uma correlação e a escola tem um papel definitivo na formação desse sujeito. Vamos agora às dicas de estudo. Nossas dicas de estudo hoje, eu sugiro 3 momentos diferenciados. O primeiro é uma música de Ivan Lins, Novo Tempo. Novo tempo, apesar dos perigos. Analisem essa música, a letra dessa música, e tentem fazer uma analogia com o dia de hoje. Qual seria esse novo tempo? De que maneira vocês demonstrariam esse novo momento? A letra da música satisfaz? Ou novos tempos ainda estão por vir? Será que a tecnologia vai trazer um novo tempo, não só nas relações digitais, mas nas relações de ensinar a aprender? Fica aí a mensagem. Aproveitem e mergulhem nessa letra, ouçam a música que é muito bonita e façam também uma referência a esse trabalho do ponto de vista de que novo tempo nos aguarda ou ao contrário, se já estamos vivendo esse novo tempo. Uma outra dica que eu lhes faço e sugiro é que vocês procurem em livros de filosofia, procurem em dicionários a diferença que eu apenas identifiquei. Ética e moral. Procurem verificar quais são os pontos que as aproximam, as expressões, o que as diferenciam. Trabalhem essa questão da ética do ponto de vista extremamente significativo. Tem um livro da professora Marilena Chauí em que vocês vão encontrar um capítulo só sobre essa questão dos valores. Vamos até ele, vamos ver o que a gente pode e deve entender por valores. E uma terceira sugestão, uma dica de estudo, é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Chama-se Eu e a Etiqueta. É muito interessante. Por que eu escolhi isso? A minha ideia é que vocês leiam toda a poesia e, ao terminar, pensem em 2 coisas. Primeiro, que valores o poeta quis transmitir nessa poesia? Segundo, será que em tempos atuais, no que a gente denomina de uma sociedade pós-moderna, onde que vivemos muito a questão do consumo, a questão de uma sociedade espetáculo, o eu e a etiqueta têm uma relação muito próxima? Ou é apenas uma forma do poeta nos seduzir com seu talento? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que as reflexões e análises passem não só pela questão dentro da escola, no que diz respeito a valores, no que diz respeito a desenvolvimento institucional, mas amplie esse leque. Façam com que esta escola seja inserida num conceito maior de cultura, de conhecimento que extrapole apenas o espaço físico da escola. Vamos até ela e eu conto com você para que de fato nós possamos juntos, você onde você está, eu aqui, somarmos esforços para fazermos uma escola que ofereça à educação brasileira a qualidade que ela tanto merece. Até lá!